Boa noite a todas e todos. Sou Flávia Santana, jornalista e historiadora, e vou conduzir mais uma edição do Elabora nas Eleições, com o intuito de auxiliar a população de Taubaté a conhecer as candidatas e os candidatos que disputam uma vaga na Câmara Municipal, bem como suas propostas de mandato. Lembrando, gente, que o foco do Espaço Elabora são candidaturas progressistas à vereança, sobretudo de mulheres e jovens. Hoje, conversamos com o pessoal do Representa, candidatura coletiva do Cidadania composta pela Elisa, pelo Rafael e pela Adalgisa. Lembrando que também contatamos a candidata do PSB, Ale Neves, mas não tivemos retorno. Boa noite, pessoal. Obrigada por aceitarem o convite e se disporem a compartilhar um pouquinho das intenções de vocês e propostas para Taubaté. E eu já vou abrir aqui para vocês se apresentarem, falarem um pouco da trajetória profissional de vocês, das experiências sociais, militância, e o que levou vocês a ingressarem na política e se colocar à disposição da população como representantes na Câmara Municipal. Vou propor que a gente comece em ordem alfabética e depois a gente inverte. Então, vamos lá, Adalgisa. Olá, pessoal, boa noite. Muito obrigada, Flávia, pelo convite, de abrir esse espaço para falarmos, sobre as nossas propostas. Para quem não me conhece, meu nome é Adalgisa Américo, Sou nascida e criada aqui na cidade de Taubaté. Eu nasci no meio da cultura popular, o mestre Paizinho é meu primo, e meu avô também era contramestre de Moçambique, aqui na cidade de Taubaté. E depois de um tempo eu passei a trabalhar no sítio do Pica-Pau Amarelo, como tia Anastácia, lá eu trabalhei durante 6 anos. E depois disso eu me formei, nesse período eu me formei na Fego Camargo, em artes cênicas, e na sequência eu fiz educação artística na FASC em Pinda. Então estou lecionando há 7 anos, e a partir do momento que sou professora, a partir do momento que eu trabalho com cultura popular, já é um ato político. E com isso, de vivenciar todo esse tempo aqui na cidade de Taubaté, o espaço, tanto na questão como professora, na questão cultural, recebi o convite desses meus amigos e aí resolvi dar a cara a tapa, junto com eles, para fazer esse mandato coletivo, Então, foi isso que me levou a ser um porta-voz, junto com esse coletivo, para Taubaté. Muito legal, obrigada, Adalgisa. Vamos lá, Elisa. Vamos lá. Eu nasci em Guarulhos, mas vim pequenininha aqui para Taubaté. A gente veio, a família do meu pai é de São Luís do Paraitinga. Então, mesmo morando lá, a gente vinha muito para cá, Mas aí meu pai resolveu com a minha mãe, eles resolveram vir para cá em busca de uma vida melhor. E aí a gente veio morar no Quiririm, eu e mais 2 irmãs. E eu falo isso e falo, gente, parece que só veio eu e as 2 irmãs. Não, a nossa família. A gente morou no Quiririm, na Fabrilar. Lá era um bairro residencial, então eram ruas largas, a gente sempre foi de brincar muito lá nas ruas do Quiririm. Eu comecei meus estudos no SECAP, na escola estadual, na época ainda tinha primeira a 5ª série no estado, Aí depois fui para o Quiririm, para o estado também, e para o Ezequiel, município. Aí fiz magistério no Ezequiel, já comecei a atuar como professora, atuei no São Gonçalo, no SECAP, aí depois fiz pedagogia, e entrei e fiz um concurso público e passei em Caçapava. Então, ingressei como professora de ensino fundamental em Caçapava. Uns tempinhos depois, uns 3 anos depois, eu fui para a coordenação, através de um concurso público também. Fiquei 10 anos na coordenação pedagógica. E aí, desde dezembro do ano passado, eu retornei aqui à minha cidade, como funcionária agora aqui de Taubaté, como professora de educação infantil. Fiquei 10 anos fora da sala de aula, então foi desafiador voltar. E eu falo que eu nem senti o gosto ainda de voltar, porque eu voltei, trabalhei em janeiro, fevereiro e março e parei, E parei entre aspas, A gente não parou, isso é muito importante também, Dal? Nós, professores, não paramos de trabalhar, ao contrário, até multiplicamos nossos trabalhos, mas parei no sentido de ter o contato com as crianças, E educação infantil, o contato é muito importante. E aí, ao longo da minha vida de servidora pública, eu sempre fui muito atuante. Na época de faculdade também, eu fui da comissão de formatura. Então, eu sempre gostava de estar em comissões, liderar e brigar pelas coisas, Em Caçapava, eu lembro que logo que eu virei coordenadora, teve uma greve em 2011. Eu fui, apesar de todo mundo me assustar muito, que eu ia ser mandada embora, que eu estava em período probatório,
eu legalmente, através de tudo legalmente, né, batalhei muito nessa greve junto aos colegas. Então, eu sempre tive essa coisa de militar, mas eu nunca me envolvi na política institucional. Inclusive, eu não tinha muito conhecimento da política institucional. Apesar de ser sempre assim, brigar pelas coisas, eu não tinha muito conhecimento da política institucional. Então, a partir dessas minhas vivências, eu também trabalhei em Caçapava com o Plano Municipal de Educação. Isso me deu muito... Eu encontrei muita coisa sobre políticas públicas, lei orçamentária, plano plurianual. Então, isso também já me fortaleceu para que eu quisesse conhecer mais. E aí, faz um ano e meio, mais ou menos, que eu mergulhei para estudar política institucional e eu resolvi entrar para a política para representar as mulheres, porque nós temos uma subrepresentação na política, né? Então, a minha primeira coisa foi de ter mulher. As pessoas falam assim, mas não tem mulher para a gente votar. Então, eu falei, não, então vai ter mulher, eu quero ver. Né? Se o problema é não ter mulher, vai ter mulher. A gente arruma. A gente arruma. A gente resolve. Esse problema a gente resolve. Isso, e aí foi isso. E eu trago daí essa coisa da escola pública desde sempre, né? E de servidora pública. Então, juntou, se fundiu e estou aqui com esses dois nesse coletivo. Obrigada, Elisa. Rafael? Isso está acontecendo direto, né? Começa a apresentação com as duas, aí o nível da apresentação fica lá em cima, e eu venho depois. Se elas não fossem do meu coletivo, se fosse um debate isso aqui, essa era a hora que eu saía correndo já, né? E eu fico muito orgulhoso. Eu tô com duas mulheres muito com uma trajetória de vida linda, de pessoas que eu conheço, né? E que eu tenho muito orgulho de estar junto com elas nesse coletivo. Eu sou Rafael, eu tenho 29... Eu me acostumar a falar, eu faço 30 anos no mês que vem, uma semana antes da eleição. Então, eu já tenho praticamente 30 anos, nasci aqui em Taubaté, vivi praticamente a minha vida inteira aqui, me afastei um pouquinho, fui morar no Rio Grande do Sul, fazer faculdade, cursei teatro lá, na Federal de Pelotas, não terminei lá, voltei para cá. Mas a minha vida inteira foi trabalhar com arte, trabalhar com teatro. Atualmente eu tenho uma companhia que chama Companhia das Máculas, aqui em Taubaté, e eu trabalho com produção cultural, trabalho na produção do Festival Internacional de Teatro de Sombras, que é um festival que a gente já faz há 7 anos aqui na cidade, acabou de acontecer a última edição online agora, trazendo arte do mundo inteiro para Taubaté. Trabalho com um espetáculo que também construí um espetáculo que chama Para Si as Mães do Rio, que a gente faz uma pesquisa sobre a nossa memória indígena aqui da nossa região, sobre esses nomes, né? Paraíba, Paraitinga, Paraibuna. Então, essa é a minha pesquisa. Eu sempre pensei em transformar a nossa cidade, transformar a realidade das pessoas por meio do amor, por meio da arte, por meio da poesia, né? E aí, esse ano, eu resolvi entrar para essa coisa eu conheci a Elisa na Escola de Líderes Públicos, que foi promovida pela Lorene, enquanto vereadora. Então, lá a gente se conheceu. A Dalgisa eu já trabalhei com ela muitos anos atrás, não vou falar quantos, porque ontem eu já contei, né? Mas há alguns anos atrás a gente trabalhou junto, a gente teve a oportunidade de trabalhar junto, e em vários projetos já trabalhamos juntos, então somos colegas assim de vida. Só que eu não tinha interesse de fazer política, eu tinha vontade de fazer política, assim, gestão pública, trabalhar com cultura, mas não tinha vontade de concorrer a cargo eletivo, não. Fiz a escola de líderes para entender melhor, mas esse ano pintou essa insegurança, essa instabilidade em todos os terrenos, né? Principalmente para quem sobrevive de cultura, que promove cultura, e para quem é LGBT, que são as minhas principais bandeiras, assim, as principais frentes que eu represento. Esse ano, devido à pandemia, devido ao risco de militarização das coisas, devido à instabilidade política que a gente está vivendo, foi um ano perigosamente instável para a gente. Então, esse ano, junto com um grupo de pessoas, eu me reuni e a gente falou, vamos então levar uma pessoa que nos represente para a Câmara. E aí, dessa conversa, essa pessoa saiu eu, e a Elisa já tinha esse desejo de fazer uma candidatura coletiva, já conheci a Elisa, já conheci a Dalgisa, então deu esse trio aqui que está se apresentando para você agora. Legal, obrigada. Um de vocês, antes da gente começar o segundo bloco com as perguntas, eu queria que vocês falassem um pouquinho para as pessoas o que é uma candidatura coletiva, porque a maioria das pessoas acha bacana ou se assusta, mas não sabe o que é. Quem de vocês podia falar um pouquinho para a gente explicar o que é uma candidatura coletiva?
Vamos lá, gente. Pode ser eu? Pode. Vamos lá. As candidaturas coletivas, elas ainda não têm uma legislação específica, mas elas já acontecem, a gente já tem aí na LESP, né, como deputada estadual, a mandato ativista, que é a Mônica Seixas, que é do PSOL, que é o registro. E aí a gente traz aqui, o que é uma candidatura coletiva? Uma pessoa tem um registro no nome. Então, no caso hoje, na nossa candidatura, eu, Rafa Dalgisa, é o meu nome que está no registro da candidatura. Então, quando as pessoas vão votar, aparece o meu rosto, Elisa representa Taubaté. Mas nós vamos governar nós três juntos. Hoje, aqui em Taubaté, o gabinete compõe 5 pessoas. O vereador e mais 4 pessoas, 4 funcionários, né? Até 5. Então, no nosso caso, eu serei a vereadora e o Rafa e a Dalgisa serão contratados do gabinete. Só que como a gente, numa candidatura coletiva, a gente traz como se nós três fôssemos co-vereadores. Nós tomamos as decisões juntos. Eu serei a porta-voz, mas as decisões são tomadas junto. Então, o que acontece? Às vezes, pode ser até que eu queira votar, sim, algum projeto que eu entendo que é sim. Nós vamos fazer toda uma discussão juntamente, e se o Rafa e a Dalgisa entender que é não, o não vai prevalecer, a maioria vai prevalecer. Então, uma candidatura coletiva é uma composição de pessoas. No nosso caso, a gente fez esse arranjo, onde eu sou a vereadora no registro e os 2 serão funcionários, mas tem outros modelos de arranjos pelo Brasil, né, diferentes, mas no nosso caso aqui é isso. Nós temos já uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, né, tramitando no Congresso desde 2017. Ainda não foi votada. Mas por conta das candidaturas coletivas aumentarem bastante, esse ano a gente já tem bastante candidaturas coletivas ao longo pelo Brasil todo, acredito que vai ter uma pressão maior para que esse projeto de lei seja votado mais rapidamente, para ter uma legislação específica sobre as candidaturas coletivas. Então, assim, bem basicamente é isso. Se ficou, eu falei que a gente está tão dentro disso que às vezes para nós é muito claro, mas realmente para as pessoas eles não entendem. Então, não compreende. É importante. Exato. Não, e é importante as pessoas saberem, por exemplo, que na urna vai estar você. Mas, que, assim, porque eu vou votar porque eu conheço o Rafael. Chega lá e vê a Elisa. Falou assim, nossa, mas não era esse número do Rafael? Então, é legal esclarecer para as pessoas que é um modelo novo, legal pra caramba, né, de se fazer a política, mas pouca gente conhece, assim, a abrangência, né? Então, é legal esclarecer. Eu queria complementar também, Flávia, que esse, como você falou, né, é um modelo novo. Se não fôssemos nós três, seria eu represento algumas pessoas, mas nós representamos muito mais, né? Então, é a possibilidade de nós três ocuparmos a Casa do Povo, e na verdade não só nós três, como todo mundo, né? A gente traz, nós vamos falar depois a nossa proposta de política participativa, mas não somos nós três, isso é muito mais abrangente, mas nós três comporemos, ó, não sei se é assim, o gabinete, se eleitos. Obrigada pelo esclarecimento. Eu tinha levantado a mão para falar, que era exatamente isso que ela está falando. Ela falou, o Rafa vai votar, eu vou votar, tal. Mas é isso, é o Rafa em contato com o setor cultural, com a diversidade, a Dalgisa em contato com os dela, enfim. A ideia é que role um diálogo, né? E quando a gente faz uma candidatura coletiva, a gente pode estar presente em mais ambientes, pode estar visitando mais espaços públicos, estar em mais diálogos, em mais reuniões, enfim. Então, é ouvindo todas as pessoas que a gente vai basear nosso voto. Isso é uma coisa que a gente também já conversou. Por mais que eu, pessoalmente, Rafa, entenda que a demanda é sim, se todo o setor cultural e todo mundo com quem eu conversar disser que é não, é para essas pessoas que eu vou votar. São elas que eu estou representando, então meu voto vai de acordo com o que foi decidido em coletivo. Bacana. Então, aproveitando, Rafa, que você falou por último, você começa o segundo bloco respondendo a minha pergunta, tá?
Quais são as principais propostas de mandato deste coletivo e qual será o tema central da candidatura de vocês a ser trabalhado no mandato de 4 anos? Ó, vou dividir com as minhas, Exato, com as minhas dividam. amigas essa coisa toda. Porque, assim, a gente tem algumas propostas, alguns compromissos, assim. Exato, dividam-se para falar um pouquinho de cada. Tá bom. Uma coisa que eu acho que tem que ficar evidente pra gente quando a gente começa essa conversa que é uma coisa que a gente pretende atuar como um dos temas centrais, é a educação política. Então, a gente precisa entender o papel do vereador. Hoje mesmo, e todos os dias, a gente tem pessoas perguntando pra gente qual é o nosso plano de governo, se a gente pode construir alguma coisa, o que a gente vai fazer, qual bairro vocês representam, o que você vai fazer aqui pro nosso bairro. Então é importante entender o papel do vereador, que sobretudo é fiscalizar, legislar, né? E a gente não pode propor ações que vão onerar o cofre público. Então a gente tem que pensar com muita estratégia, muita inteligência, que a coisa aconteça de uma forma eficiente. Então, nesse sentido, uma das primeiras que a gente já está praticando aqui é a educação política. Fazer que as pessoas elas tenham mais capacidade mesmo e sejam capacitadas a entender esse papel, entender o que vai acontecer. E aí a gente estabeleceu alguns dos principais compromissos. Outra coisa que eu acho que também a gente tem que deixar evidente antes de começar a falar é que qualquer candidato, principalmente a vereador, que prometa fazer muita coisa, construir muita coisa, ou está desconhecendo a realidade da cidade ou está mentindo. Porque a gente está numa cidade que está endividada, sem possibilidades de gastar e nem de emprestar. Então, a próxima gestão vai ter que resolver esses problemas financeiros que o Taubaté está passando e vai ter que ser inteligente para trazer recursos de outras esferas. Isso é uma coisa que eu já tenho feito na minha vida pessoal. Eu escrevo projetos enquanto produtor, trago dinheiro do governo do estado para cá, trago dinheiro de iniciativa privada e faço acontecer com projetos aqui dentro da cidade. A gente precisa desse movimento acontecer. Então, de alguns dos principais compromissos, um que eu vou me pegar para falar aqui agora é a ideia que a gente tem de atuar junto à população para criar conselhos, como o Conselho de Políticas LGBTs, Conselho da Mulher, Conselho Municipal da Pessoa Negra, que dentro da nossa ideia de educação política, de política participativa, vai ser uma ferramenta essencial, necessária para a gente estabelecer os diálogos qualificados que a gente precisa estabelecer com as pessoas, para a partir daí a gente pensar e lutar, porque a gente precisa do apoio da sociedade civil nessas lutas, né? Para a gente poder lutar e fazer as transformações que a cidade precisa, ouvindo as pessoas. Uhum. Bacana. Vamos, Elisa? Vamos lá. Outra proposta nossa é o aplicativo Meu Vereador. Esse aplicativo é um aplicativo que será disponibilizado gratuitamente, então a gente não tem custo. Esse aplicativo foi criado por um grupo de pessoas e é um aplicativo que é utilizado pelo vereador Gabriel Azevedo em Belo Horizonte e ele disponibilizou esse aplicativo, né? Então a gente fez o termo de compromisso, assinou esse termo de compromisso, se eleito, utilizar esse aplicativo aqui em Taubaté. E o que é esse aplicativo? Qualquer munícipe pode baixar o aplicativo no celular e ter um contato bem fácil e direto com o gabinete de fiscalização, de pergunta, de reclamação, de um problema no bairro, tirar foto e enviar para o gabinete. Porque uma coisa que a gente precisa também, o Rafa falou de educação política, isso é muito importante. Uma coisa que a gente tem que pensar também é essa coisa do vereador do bairro. Eu acho que a gente já está cada dia mais superando, né? Nós somos vereadores da cidade, os vereadores são vereadores da cidade. É lógico que se eu moro, aonde eu faço mais coisa é onde eu moro. Então, eu vou ver um problema mais fácil, um buraco na rua perto da minha casa, porque eu estou vivendo aqui, do que um do outro lado da cidade, né? E aí eu consigo falar daqui porque eu estou aqui vivendo. Mas esse aplicativo permite que qualquer pessoa da cidade toda mande para o gabinete a foto de algum problema, alguma reclamação. E a mesma questão também na questão da votação. A gente apresentar pelo aplicativo quais são os projetos de lei que estão para serem aprovados, e aí qual é a contribuição da pessoa, se tem alguma sugestão, se tem até, inclusive, sugestão de projetos de lei,
porque a gente falou também em relação ao projeto, prometer e fazer muitas coisas, a gente tem muitas leis que não estão ainda em prática, né? Eu trago a questão da maternidade, do nosso trio, por enquanto, só eu que tenho pequena, minha inclusive estava aqui agora, né? E eu trago a questão, por exemplo, das leis das doulas aqui em Taubaté, que foi aprovada em 2017, mas a gente ainda vê que não está sendo cumprida. Então, a gente precisa, enquanto vereadores, fiscalizar que isso seja cumprido, né? E esse aplicativo traz uma visão direta e rápida dos problemas da cidade e que faz com que a gente, enquanto fiscalizadores, façamos esse acompanhamento junto à prefeitura, junto aos órgãos que a gente precisa ver o que está acontecendo, né? Então, a gente tem também essa proposta do aplicativo Meu Vereador e continuar, o Rafa falou da educação política, né? Continuar também com a questão do gabinete itinerante. Eu falo continuar porque é uma proposta que a vereadora Lorena implantou, mas também é uma proposta que tem em Vitória, no Espírito Santo, que dá muito certo, e eu acho que é fundamental também. Como eu falei, eu vivo aqui no meu bairro, eu uso o posto de saúde do meu bairro, a escola que a minha estuda é do meu bairro, mas eu preciso conhecer a cidade toda, eu preciso saber dos problemas da cidade, né? Então, o gabinete itinerante faz com que nós, vereadores, estejamos em todos os locais da cidade ao longo desses 4 anos e conversando e ouvindo a população. Então, também é um projeto nosso continuar com o gabinete itinerante. Bacana. Antes da Dalgisa falar, eu só queria complementar uma coisa importante na sua fala, Elisa, para o nosso público, que é essa tradição do vereador de bairro, ela está muito vinculada ao clientelismo na política, que é um ato corrupto, gente. Não é certo, sabe? Não é certo você ter que ir no vereador para pedir uma vaga numa escola, para pedir uma vaga na fila do SUS. Não está certo. Quando um vereador faz isso por você, ele está cometendo duplo crime. Primeiro, porque ele não está cumprindo a sua função como vereador, que é criar políticas públicas para que você tenha acesso à saúde, à educação e a todos os serviços públicos, como ele está cometendo um crime que chama clientelismo, que é prestar um serviço que ele não deve prestar, ele não pode fazer isso em troca de voto. Então, só complementando, tá, Elisa? Obrigada. Adalgisa, por favor. Claro. Eu queria só complementar, Flávia, quando eu fui matricular a minha, todo mundo falou para mim, muita gente. Várias pessoas falaram para mim, põe na escola Simone dos Santos, lá é ótimo. Lá Eu falei, mas eu moro aqui no bairro, tem uma escola na rua da minha casa, como assim põe lá? Porque, infelizmente, tem essa questão de ter uma escola melhor que a outra, e tem essa questão, fala com tal vereador, fala com tal pessoa, que ela consegue encaixar você lá. Né? Eu sei que na Câmara hoje tem vereador que tem tantas vagas do SUS, tem tantas vagas na escola pública, tem tantas vagas na universidade. Isso é crime, é corrupção, é clientelismo. Exatamente. Meus amigos já falaram bastante aqui, falaram várias, né, as principais propostas nossas, né? E realmente também é fiscalizar, assim como vocês acabaram de dizer. Essa é a principal, né, função de um vereador. Ele não tem que dizer que vai dar algo, vai dar cesta básica, eu vou ver se arranjo uma casa para você, coloco você na fila. E eu digo até mesmo por mim, Flávia, o que me levou a entrar na política também, fiscalizar, é porque eu estou há 5 anos na fila do SUS esperando por uma cirurgia. Eu sofro todos os dias. Todos os dias eu sofro esperando por uma cirurgia do mioma, né? Antes da pandemia, o que vinha de desculpa era que ainda tem muita gente na fila. Agora tem a questão da pandemia. Não, você só vai poder fazer uma cirurgia. Eu digo porque eu tive hemorragia uns 2 meses atrás e fui até o hospital de novo, e eles me falaram que por conta da pandemia não seria possível fazer a cirurgia, só se fosse risco de vida, né? Então, assim, é muito importante que fique claro isso mesmo, porque realmente se faz necessária a educação política, né? Porque muitas pessoas, e até mesmo, eu digo, eu que sou de periferia, nascida e criada no Jardim Morisco, tenho 14 irmãos, e a fala entre o pessoal de periferia que não conhece é essa. Poxa, você vai ser vereadora agora, você se candidatou, e aí, o que você vai fazer pela gente? Então, eu digo que primeiramente, o que eu vou fazer, estou aqui, né, dando a cara a tapa, é fiscalizar, né? E a educação política também.
porque se faz necessário em Taubaté. Chega, né? Chega de ficar vendendo, ser vendido. Não dá mais, gente. Então, por isso que nós, assim, a nossa inovação é essa, desse coletivo, de ver, fiscalizar as situações, né, de Taubaté e dar o nosso melhor para que possamos ouvir a população e fiscalizar isso. Exato. Então, essa é uma das nossas principais também funções e deveres nesse nosso coletivo. Bacana. Agora eu queria que você... Só vou falar uma coisa. Eu tenho um primo, primo não, um parente, que é vereador aqui em Taubaté, já há vários mandatos, inclusive. Ele tem meu sobrenome do meio que eu não uso. Eu tenho vergonha dele, porque ele é esse tipo de pessoa. Eu ainda não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, porque eu não morei muitos anos fora de Taubaté, mas eu tenho vergonha, porque ele é um dos piores em termos de clientelismo dentro da Câmara Municipal. Se vocês puderem, se ele for candidato, eu não sei nem se ele é candidato de novo, não votem nesse tipo de pessoa. Agora, eu queria saber de vocês... Deixa eu só falar uma coisa, que isso também, a gente estava fazendo uma sequência de entrevistas, isso foi até pauta, né? Atualmente, a gente tem aí uma lei da transparência, a lei da transparência, que foi uma coisa que foi uma luta da vereadora Lorene, né? E ela conseguiu aprovar no STF, inclusive, a transparência na fila da saúde, porque o prefeito se recusou a cumprir, dizendo que era inconstitucional, uma matéria foi levada ao STF, foi aprovado lá e ainda assim se recusa a cumprir, né? Numa época de eleição, para quem interessa você não ter transparência na fila da saúde. Não é para gente que usa o SUS, com certeza não é. É porque a gente tem pessoas que estão lá com convênio médico discutindo o SUS, pessoas que não usam serviços públicos discutindo serviços públicos. Então, a nossa ideia é fiscalizar e fiscalizar os nossos pares, com certeza. Não deixar que isso aconteça lá. E aí, nessa de fiscalizar também, tem uma proposta que é forte. Nossa, a gente abraçou algumas que a gente tem certeza que a gente quer cumprir, porque uma das coisas que a gente não quer é se comprometer com coisas que a gente não vai cumprir lá na frente. Então, é fiscalizar também nas escolas a aplicação da Lei 10.639, que é a lei que fala sobre a educação, o ensino da história e da cultura afro e afro-brasileira nas escolas de ensino infantil e fundamental, né? Então, também essa é uma das nossas propostas, a fiscalização e que ela transforme realmente, possibilite as pessoas terem uma vida melhor. Exatamente. Rafael, sobre o que você falou, é importante que Taubaté aproveite esta eleição para sair do modo capitania hereditária. Porque esses vereadores, eles têm vagas para SUS, para escola, porque tem alguém que dá essa vaga para eles, e a gente sabe muito bem de onde vem essa vaga. E é por isso que não tem transparência. Então, chega, vamos mudar isso, né, gente? Está na hora. Vocês têm milhares de opções aí, de pessoas preparadas, progressistas, que podem fazer essa mudança em Taubaté. Vamos sair disso, a gente precisa. Taubaté precisa entrar no século XXI. A Dalgisa queria falar, mas queria complementar alguma fala? Não, eu só ia dizer com relação ao que o Rafa falou, até mesmo com relação à lei, né, 10.639, que existe desde 2003, e que muitas pessoas não sabem dessa lei, que não cumprem, né, nas escolas, porque Taubaté, o que me revolta como preta, mulher preta, é que, por exemplo, Taubaté tem a rua 4 de Março, onde o nome dessa rua é chamada de 4 de Março, porque os escravos foram libertados nessa data, e muitas pessoas não sabem. Taubaté tem um monumento em frente ao Odonto, que é do povo preto, e muita gente não sabe, mas na entrada da cidade tem um bandeirante ali presente, né? Enorme. Um assassino, né? Exatamente. Então, assim, se faz historiador, eu posso falar, viu, Adalgisa? É um assassino. Exatamente. Então, assim, eu acho que se faz necessário, fala, me arrepia, né? Porque Taubaté, o Vale do Paraíba, receberam tanto povo preto, e cadê esse povo, né? Então, a gente está precisando colocar essas leis aí, sim, né? Bater de frente. Porque eu não sei se todo mundo sabe, mas nós, brasileiros e brasileiras, temos uma das legislações mais completas do mundo. O problema aqui é fiscalização e aplicação das leis. Entendeu? Que isso não acontece. Porque quem tem que fiscalizar não sabe do seu papel, vamos dizer assim, né? De fiscalizar, né? E quem tem que aplicar, negocia. Então, aí é complicado.
Ô, Gente, Flávia, mas agora, diga, eu queria só Rafael. aproveitar esse momento de curiosidade que a Dagida trouxe sobre a 4 de março, contar outra coisa, rapidinho, aproveitar que tem pessoas olhando a live. Sobre o Paraíba, né? Isso é uma coisa que a gente precisa ensinar na escola. Quando a gente fala Paraíba, a palavra rio, ela já tá aí, porque o Pará, no Nhangatu, é rio, né? Então o nome do rio é só Iba. A gente precisa ensinar isso e é uma coisa que eu acho que é uma luta pessoal minha. E quando eu tiver com 50 anos depois que eu morrer, eu quero que as pessoas parem de falar Rio Paraíba, Rio Paraitinga, Rio Paraibuna, porque a gente fica promovendo esse apagamento cada vez mais, né? E isso devia ser ensinado na escola. E é São uma coisa pleonasmo, então, Rafa. e a gente tá aqui, eu tô com 30 anos para descobrir isso agora no passado. Eu falo, cara, então quando a gente fala nessa lei de 1639, ensinar essa cultura afro, também a gente ensinar a cultura regional, né? Da nossa ancestralidade indígena, dos nomes que estão por aí. É isso. Respeito à diversidade, muita coisa precisa ser ensinada nas escolas, inclusive, né? E não precisaria fazer lei para isso. Mas, Não enfim, deveria. né? Que venham vocês aí para fazer políticas públicas nesse sentido, né? Agora eu queria que vocês falassem um pouco sobre qual, assim, vocês têm um tema central, alguma coisa assim. Isso aqui é uma coisa do nosso mandato, da nossa candidatura, que a gente não abre mão e que vai ser a nossa briga pessoal dentro da Câmara, caso a gente seja eleito. A gente deixa sempre a Elisa começar, porque ela é a nossa porta-voz. É muito engraçado, porque se alguém me fizer uma pergunta cabeluda, eles vão falar, a Elisa é a porta-voz. É muito legal, assim, a nossa força, e a gente traz aí como bandeira, que eu acho que quando você perguntou isso, na minha cabeça já vieram nossas bandeiras, porque a gente vê bandeira, a gente vê a bandeira da educação, a bandeira da saúde, as nossas bandeiras são representatividade, que eu não preciso explicar, é só olhar para nós três, né? E a gente traz essa bandeira da representatividade. Aí a gente traz a bandeira da inovação. E quando a gente traz a bandeira da inovação, a gente traz por trás pessoas comuns fazendo política. Então, nós três não temos familiares políticos, não temos padrinhos políticos. A gente está aqui dando a cara a tapa, como a Dal falou, e querendo fazer política de verdade, do jeito certo, para nós também que usamos, sentimos na pele os serviços públicos, para minha filha que está na escola pública, para nós três que usamos o SUS. Então, não é que a gente quer fazer política boa para nós que usamos o SUS, não, é para todos, e para nós também, porque a gente também usa. Então, a gente traz essa coisa da inovação e traz a questão da política participativa, porque apesar de sermos já pluralidade, nós três, de termos histórias diferentes, vivências diferentes, experiências diferentes, a gente só sabe falar mesmo quando a gente ouve as pessoas com as demandas delas. Por isso também traz essa coisa de não ter assim, você já tem um projeto de lei em vista? Hoje, não. Uma porque a gente quer escutar as pessoas e outra porque a gente tem em Taubaté vários projetos aprovados que não são cumpridos. Então, o que adianta aprovar mais projetos, né? Então, a gente traz essas três bandeiras numa transversalidade, porque elas perpassam educação, saúde, segurança, não violência. Então, isso eu acho que a gente já traz assim de diferente, né? No nosso caso aí dessa candidatura coletiva. Tá, e diga uma coisa para mim, assim, o que vocês acham que em Taubaté, para quem estiver na Câmara, é o maior desafio? Aí vocês... isso, vai, Rafa. Pode. Eu acho que a gente tem, não só para quem está na Câmara, quem não está na Câmara tem esse desafio, mas muita gente desconhece, né? Que é esse sistema, que é esse clientelismo, é esse quintal de casa que a gente vive, é um sistema uma trama muito bem elaborada, é um mecanismo muito bem desenhado, em que prende a gente numa situação em que Taubaté parece que foi construída em muros, né? Que a volta evolui. Imagina, a gente tem Pindamonhangaba que as mulheres de Taubaté precisam sair daqui para ter filho lá. A gente tem políticas públicas em Pindamonhangaba para a cultura e para a educação que são diferentes de Taubaté e que são muito melhores aqui do nosso lado. E nós somos uma cidade com muito mais riqueza. A gente tem São José dos Campos, Jacareí, práticas e boas práticas que não chegam até Taubaté. Então, a gente parece que Taubaté construíram um muro em volta dela e colocaram alguma coisa por cima, que a gente fica numa energia
presa aqui que a gente não consegue se desenvolver. A gente tem uma escola que forma para as 4 áreas da arte, forma profissionalmente, a única do Brasil. Os artistas, se querem trabalhar, tem que sair de Taubaté, porque aqui a coisa não acontece. Então a gente precisa revolver essa terra, a gente precisa colocar adubo aqui, tirar toda essa praga, sabe? E fazer essa engrenagem funcionar. Então esse é o desafio. A gente sabe que nós estaremos lá representando algumas pessoas, eu acredito muito, estou falando dessa forma que sai do coração mesmo, eu acredito que estaremos lá representando algumas pessoas, mas nós também temos essas pessoas, como o seu parente aí que está lá há muito tempo, e que tem pessoas em Taubaté que ainda enxergam, né, talvez por uma cegueira, que essa ainda é a solução para a cidade, de pessoas que estão aí há 40 anos e não fizeram nada até agora, não melhoraram nossa vida até agora, mas a gente continua. O bom coração do taubatiano é de continuar acreditando sempre, dando mais um voto de confiança, e já deram 4, 5, 10 votos de confiança e a coisa não muda. Então é isso, a gente vai lidar com essas pessoas lá dentro da Câmara, a gente vai lidar com esse sistema que está instalado em todas as esferas da cidade, inclusive na sociedade civil, os clientes estão aí, né? O clientelismo existe, os clientes estão aí, pessoas que contratam, recebem e que promovem essa engrenagem, então a gente vai ter que fiscalizar, denunciar, dar a cara a tapa, e aí é um desafio nosso, mas é um desafio de toda a população, porque se a gente não tiver apoio da população, nós só somos esses 3 aqui, a nossa força é muito pequena, perto dessa máquina que atropela todo mundo, né? Exato. Então eu entendo esse como nosso principal desafio. Bom, se eu puder dar uma sugestão para vocês nesse sentido, e para todos os candidatos à vereança aqui em Taubaté, transforme o mandato de vocês num Big Brother da transparência. Contem para todo mundo o que está acontecendo. Eu falo, gente, olha, eu abomino, e eu posso falar isso tranquilamente na minha vida, graças a Deus, porque eu não sou da política partidária, eu posso falar, eu abomino o Bolsonaro, abomino. Mas se tem uma coisa que ele soube fazer, foi trabalhar as redes sociais e a comunicação. Ele fica contando as coisas para os outros o tempo todo. É mentira? É mentira que ele conta. Mas vocês não precisam contar mentira. Então, assim, transformem, contem, falem, aconteceu, dê nome aos bois, sabe? Façam a briga na transparência e a briga democrática, porque é só assim que a gente vai mudar aqui em Taubaté. Porque tem 6, 7 famílias aqui em Taubaté que acham que mandam na cidade. E Taubaté, se você olha em volta, Taubaté está ficando para trás, com um potencial imenso que tem. É uma cidade de 6, 7 famílias. Não pode, Taubaté tem que ser de todo mundo. Então, se eu puder dar uma dica, é isso. Sejam o Big Brother, sabe? Contem para todo mundo o que vocês estão fazendo e o que estão fazendo seus colegas ali dentro. Podem continuar, por favor. Hoje eu estou empolgada, viu, gente? Desculpa. É que nesse sentido, eu ia falar, porque você foi falando e veio na minha cabeça a questão da inovação, né? A gente pretende também fazer a questão do resumo semanal, então falar sempre o que aconteceu na semana, a rotina da semana, usar mesmo muito as redes sociais para deixar transparente o próprio aplicativo Meu Vereador, né, com bastante coisa também que a gente estiver fazendo, vai estar lá explícito. A questão da educação política, Flávia, porque eu fico pensando, gente, de verdade, eu fui aprender a aprender pouco ainda, não preciso melhorar. A mexer no site da transparência esse ano, sabe? E ainda assim, de transparente, muitas vezes não tem nada de transparente, porque você tenta entrar, deveria ser muito fácil, né, o acesso, e não é, então é uma dificuldade, e se você não tem ali uma orientação até, eu fiz agora, uns 2 meses atrás, eu fiz um curso que o deputado Sérgio Vitor fez sobre fiscalização e transparência, e aí a partir desse promoveu, e aí a partir desse curso ampliou meu conhecimento sobre essa questão da transparência, de entrar, de pesquisar, de olhar o que não é transparente, e se não tiver, como que eu tenho que fazer para pedir a informação, tudo isso. E isso eu vejo que é a questão da educação política. Quanto mais a gente fizer educação política, inclusive para os eleitores cobrarem, eu, a Dalgisa e o Rafa, mas infelizmente, no nosso país, as pessoas não querem educar. As pessoas não querem educação. Interessa, né? Qualidade, né? Eu falo muito de política qualificada, porque a gente começa, às vezes, a discutir. Você comentou, né, que às vezes tem pessoas que fica firme ali naquela coisa e você fala assim, eu não vou ficar. Você mostra com evidências os dados e a pessoa continua insistindo naquilo. Gente,
falta educação política. Falta política qualificada. A gente precisa discutir no nível, e discutir não é ruim, discutir é necessário, precisa. Mas aí falta essa qualificação dessa discussão, né, da política discutida com qualidade. Então, a gente traz muito essa questão da educação política, e eu vejo que é uma coisa que a gente quer muito batalhar para que as pessoas cobrem, até porque nós vamos passar, né? Nós seremos, dessa vez, né, como vereadores, por mais que a gente fique, nós uma hora vamos passar, e aí a gente não é o detentor de tudo. Então, tem que ter pessoas para continuar. E aí a gente tem que ter pessoas para continuar nesse movimento diferente dessa política de clientelismo que a gente está acostumado, né? E eu acho que isso só vai mudar com a educação política. Então, a gente precisa educar a sociedade e com uma linguagem simples. Ninguém precisa virar PhD, não. Ninguém precisa virar doutor para cobrar. Para mim, isso era disciplina na escola. Por mim. Para mim também. Inclusive, só rapidamente, a gente fez uma escola de cidadania, que é uma coisa que a Lorene faz, né? De reunir as pessoas que querem aprender um pouquinho de política. E aí nós fizemos uma em casa com pessoas mais novas. E aí em dezembro, isso foi lá o ano passado, e aí em dezembro foi na casa de um dos meus pais. E aí tinha, assim, acho que umas 15 a 20 pessoas, algumas já mais velhas, mas a Lorene fazia perguntas e meu pai respondia quase todas. E foi muito curioso, porque geralmente as pessoas não conseguem responder. Só que meu pai teve lá na época dos estudos dele, educação política, que tinha um nome diferente, eu não estou lembrando, é o SPB, alguma coisa o SPB. Assim. Então, na verdade, isso é mais problemático um pouquinho. Porque na época da ditadura, foi uma disciplina implantada pela ditadura para impor alguns conceitos políticos e de cidadania. Mas, de qualquer forma, era um ensino de política a partir da identificação ideológica da ditadura. Mas era o que a gente deveria fazer de uma maneira ou outra. Sim. Politicamente. Eu ia falar, vamos pegar a parte boa, né? Meu pai sabia o que era Senado, o que era Congresso Nacional, deputado, senador, o que eles faziam. Então, essa parte boa dele saber, pelo menos, a função das coisas, ele sabia tudo. Então, assim, eu também sou super a favor de educação política, e aí a gente não está falando que vai doutrinar ninguém, não é educação política partidária, é educação política, é extremamente necessária para a nossa sociedade, para o fortalecimento da democracia. Exato, porque primeiro, Elisa, que as pessoas têm que entender o significado de política. Quando você é um sujeito, todo mundo é um sujeito político. Política é o exercício da cidadania. Então, a gente tem que parar de ser torcida de futebol e virar efetivamente um cidadão de direitos e deveres. A partir desta reflexão, a educação política tem mais facilidade para entrar no indivíduo, né? Então, a partir do momento que as pessoas entenderem que todo mundo faz política, não política partidária, mas todo mundo, quando exerce a sua cidadania, está atuando politicamente, né? Queridos, alguém mais quer falar? A gente não falou ainda, mas é que eu só queria pegar um gancho do que você está falando. Eu, um tempo atrás, participei de uma roda de conversa com o Frei Beto. E ele começou falando exatamente isso, né? Que a pessoa que não quer discutir política ou que acha que está isenta disso, ela realmente precisa de conhecer e entender exatamente o que significa isso, né? Porque a política, ela está envolvida no pão que a gente come, se o pão ele está fresquinho, se ele tá duro, se a gente vai comer o pão seco com um cafezinho, é a política que tem a ver nisso. E ele deu um exemplo muito legal, que é a questão dos meses de julho e agosto, né? Que eu não vou lembrar a história toda, mas era que esses meses os meses tinham mais dias, né? E aí o rei Júlio chegou e falou lá, olha, eu quero um mês com o meu nome. Aí colocaram julho no meio do ano, com 31 dias. Aí Augusto chegou depois dele e falou, bom, se Júlio tinha um mês com o nome dele, eu quero um mês também, então eu quero agosto. Aí, para equilibrar, precisava Júlio ter 31 dias e agosto ter 30. Aí o Augusto não aceitou que o mês dele tivesse menos dia que o de Júlio, daí tiraram um dia lá de fevereiro, colocaram em agosto. Então, a gente vai pensando que a data do nosso aniversário, ela já tem a ver com discussão política. Então, a gente precisa entender que a gente nasce permeado por isso, a gente vai morrer permeado por isso. E se a gente vai morrer num genocídio, como a gente vê acontecendo, ou se a gente vai morrer em paz, com uma boa aposentadoria e tal, passa por essa conversa aqui que a gente está tendo e a gente precisa conversar sobre isso.
Não, basta as pessoas entenderem uma coisa simples, Rafa. Política é sinônimo de cidadania. Se você diz que você é um cidadão de bem, você tem que entender o que é ser cidadão, certo? É isso. E para entender tudo isso, educação política é fundamental. Adalgisa. Gosta de falar, né? Mas eu concordo com tudo que vocês falaram e falamos bastante, né? Mas se faz necessário, sim, essa educação. E eu digo até mesmo porque, assim, eu vejo até mesmo na minha casa, né? Com os meus avós, porque eu fui criada com os meus avós. E eu ouvia muito quando criança, religião, política e futebol não se discute. E discute, sim. Geralmente, em reuniões, é o que mais se discute. O que levou a Elisa a ser, né, candidata foi essa discussão também. E a mesma coisa a mesma coisa o Rafa, porque se faz necessário estar à frente e as pessoas entenderem que tudo, desde o nascimento já é um ato político. Então, se faz necessário, sim. Por mais que queira fugir, gente, independente de você ser leigo ou não, o tempo todo nós estamos respirando política, né? Mas é isso. Exato. É o básico, sabe? É uma compreensão básica, assim, dicionário, vamos lá, política, cidadania, uma coisa está juntinho com a outra, é só isso. É ter essa compreensão e, a partir dessa compreensão, saber que para exercer de uma maneira adequada, qualificada, você precisa estudar, precisa se preparar, né? Gente, mais alguma coisa para falar de propostas, projetos de vocês? Eu acho que a gente pode falar o seguinte: as pessoas que estão ouvindo a gente e que tenham demandas e que queiram trazer para problematizar com a gente, elas são muito bem-vindas. A gente está muito aberto mais a ouvir do que a falar, né? E eu acho que o papel do político tem que ser cada vez mais esse: ouvir, em vez de trazer propostas prontas, verdades prontas, coisas engessadas e concretas. Vamos ouvir? Vamos ver o que as pessoas, o que as pessoas querem, o que elas não querem. Então a gente tem esses compromissos que a gente trouxe, a gente tem alguns outros, e a gente tem projetos, inclusive, que a gente já está pensando já. A gente tem feito uma reunião com apoiadores todas as semanas. Semana passada mesmo veio uma demanda de uma apoiadora que, de repente, a gente já conversou e já está virando um projeto que super possível de ser implementado na saúde pública de Taubaté. Mas é isso. Eu acho que ficaria, não sei se a Elisa vai querer complementar com mais alguma coisa, mas ficaria mais do que a gente ficar falando no nosso convite para ouvir o que as pessoas querem da gente. Bacana, obrigada, Rafa. Bom, a gente está caminhando para o encerramento da entrevista, que virou mais um grande bate-papo aqui, né, gente? E eu gostaria imensamente de agradecer às candidatas e ao candidato presente, ao público que acompanhou. A gente espera ter auxiliado um pouquinho eleitoras e eleitores a conhecerem vocês melhor, né, a seus compromissos como representantes da população. Aproveito também para convidar o nosso público para a última sabatina do Elabora nas Eleições, que acontece dia 27 de outubro, terça-feira, também às 19 horas, com o candidato do PSOL à Prefeitura de Taubaté, Ronaldo Rodrigues. E agora eu gostaria que também vocês se despedissem do nosso público, falando um pouquinho qual é a Taubaté que vocês sonham e como vocês pretendem atuar para que esse sonho vire realidade. Vamos começar agora pela Adalgisa. Vamos voltar à roda. Eu digo por mim que a Taubaté que eu sonho é a Taubaté que as coisas que nós temos aqui dentro da cidade, eu digo tanto da cultura popular, dos artistas da cidade, que isso vem se desenvolver e trazer turista mais para a cidade. Temos aqui na cidade mesmo vários pontos turísticos e isso precisa ser valorizado, sabe? As pessoas dão muito valor por de fora, chega. Eu digo por mim como artista, trabalho fora de Taubaté, tenho vários projetos, né? Eu desenvolvo junto com meu marido vários trabalhos relacionados ao povo preto e aqui dentro de Taubaté eu não consegui apresentar nenhum até hoje. Então a Taubaté que eu desejo, como artista, como professora, é essa. É uma Taubaté que eu possa fazer os projetos e dentro da minha cidade, a cidade onde eu nasci, que eu possa trazer para a população, antes de eu sair, né, para cidades vizinhas, que eu possa trazer o meu projeto
para a população, que é a cidade onde eu nasci. Para mim, isso é o mais importante, né? Obrigada. Adalgisa, você pode também falar onde encontra o material de vocês e tal, para se despedir do público. Sim. Número. Cada um de vocês, eu sei que é uma candidatura coletiva, mas eu acho que se vocês três reforçarem é melhor, né? Sim. Então, pessoal, o nosso número é super fácil. É 23232. Não entenderam? Falo mais uma vez. 23232. E vocês podem nos seguir nas nossas redes sociais, que é no Instagram, @eusorrepresenta, e também no Facebook. Para as pessoas que queiram saber mais um pouquinho e queiram ser nossos apoiadores, pode também nos procurar. E temos também o nosso grupo do WhatsApp. Serão muito bem-vindos. Obrigada, Adalgisa. Eu que agradeço. Vamos lá, Elisa? Eu queria começar agradecendo de coração e de verdade. Eu sou suspeita para falar, porque eu sou cliente Elabora e sou amante assim, dessa ideia do Elabora, né? De todos os profissionais, alguns inclusive são amigas pessoais minhas que trabalham, são do time Elabora. E eu acho assim um serviço para a população o que vocês têm feito, tanto agora para a política, para as eleições, mas também as outras que vocês fizeram, que eu acompanhei algumas assim integralmente, outras eu consegui acompanhar um pouco menos, mas também acompanhei. Então, eu queria assim parabenizá-las mesmo, assim, muito bonito o trabalho que vocês têm feito para a sociedade ser melhor. E esse movimento dá força para a gente também. A gente está aqui por um bem de uma sociedade melhor. E aí, junto com isso, eu já falo que a Taubaté que eu quero é uma Taubaté que o que é bom continue sendo bom e o que não é, a gente consiga melhorar. Então, se a escola está boa, que a gente consiga deixá-la melhor ainda. Se a saúde tem fila, que a gente consiga, e aí, enquanto vereadores, né, cabe a nossa função fiscalizar, a gente não vai falar que a gente vai zerar a fila, que nós não vamos fazer isso, mas cabe a gente zelar para que a saúde tenha qualidade. E é muito delicado, porque eu fico pensando, né? Minha mãe precisa de um médico e aí eu não posso fazer nada. É doído isso. Mas a gente tem que ser firme nesse propósito para a gente entrar nesse movimento de corrupção, né? Que a Flávia falou um pouco antes. Então, a Taubaté que eu quero é uma Taubaté que funcione, é uma Taubaté inteligente, a gente trouxe aí essas ideias de inovação, é uma Taubaté que respeite a diversidade, respeite as pessoas, é uma Taubaté que tenha cidadãos que busquem cada vez mais saber de política para controlar mesmo, para fazer um controle social, porque é importante, é o nosso dinheiro que está sendo gasto e aonde que está sendo gasto. A gente precisa mesmo fiscalizar. Então, essa é a Taubaté que eu quero para mim, para minha filha e para todos nós. E como que a gente vai fazer isso? É a gente atuando, de fato, independente de quem seja a pessoa eleita no executivo, que seja a prefeita ou prefeito, a gente vai fiscalizar, a gente vai cumprir o nosso propósito, porque a gente não tem amarra, não tem, como a Dal disse, né? A gente vai bater de frente. A gente vai bater de frente no sentido assim, não é de brigar, mas é de brigar saudavelmente, com responsabilidade, por um trabalho que a gente também usa, por um serviço que a gente também usa. Então, a gente vai, assim, dar o nosso melhor. Somos pessoas comuns que querem fazer a diferença para nós mesmos. E também para isso, a gente buscou se qualificar e tem buscado se qualificar, porque não adianta também a gente chegar lá sem saber, sem conhecer um pouco, pelo menos, sobre a política institucional. E é isso. Seu número? 232. Não esqueçam, 232. Obrigada, Elisa. Eu acho muito legal isso que a Elisa falou, né, sobre a nossa independência, e é isso mesmo, a gente tá hoje no partido da candidata Lorene, né, porque a gente realmente acredita que ela é uma opção, é a melhor opção, é uma opção preparada, uma pessoa que se preparou, que a gente acompanhou de perto essa preparação, que a gente viu que ela realmente estuda, tem conhecimento, então a gente confia no que ela, na proposta dela. Mas a gente tem as nossas discordâncias e a gente tem as nossas críticas também, e a gente tem liberdade e tranquilidade para direcionar isso para ela quando acontece. E é uma coisa que a gente, inclusive, aprendeu com ela. Então, a gente... E também tá nessa
nessa candidatura, nesse partido, para a gente também ter uma simbologia que daí é da Taubaté que eu quero, mas que a gente não vai chegar nesses 4 anos, tá? Eu vou falar que meu projeto de uma Taubaté dos meus sonhos, ela é muito diferente. Então, votar numa mulher para prefeita, para mim, estar apoiando a candidatura de uma mulher para prefeita, na história da nossa cidade, a primeira, para mim, é uma coisa fundamental na minha decisão de estar aqui. Eu fui criado numa família onde todas as figuras fortes são mulheres. A minha mãe sempre... Isso é um Almodóvar, praticamente. A minha família é matriarcal e a minha avó era figura forte, era uma curandeira lá do sertão do Paraná. Minha mãe veio para cá e as irmãs delas vieram para cá. Então, eu fui rodeado de mulheres fortes. Minha mãe é psicóloga, minha irmã é psicóloga, especialista em sexualidade humana, doula. Então enfim, a minha vida foi permeada por uma... Eu praticamente cresci numa sociedade matriarcal. Então, o que eu gostaria para um futuro é isso, que a gente não tivesse mais essa sociedade machista, patriarcal, essa sociedade impregnada de preconceitos, essa sociedade que não queira que nós todos sejamos iguais, que esse discurso de igualdade ele acabe, que comece um discurso de a principal igualdade que nós temos é a nossa diversidade, então vamos preservar isso e vamos valorizar a nossa diversidade, né? Então, a cidade que eu penso é uma cidade, e o mundo que eu penso é um mundo que vai transformar a vida das pessoas pela educação, que eu não acredito que exista outra maneira. Não, educando, e a educação, ela passa pela arte, passa pela cultura, passa pelo amor, passa pela poesia, né? Então, é uma cidade que valorize isso. A gente tem Taubaté, uma cidade incrível, com potencial imenso cultural, que pode se desenvolver a partir da economia criativa e trazer muito recurso. Eu acredito que para a cidade dos próximos 4 anos, que não é a do meu sonho ainda, mas é a que é possível, que a gente pode fazer uma retomada econômica da cidade a partir da economia criativa, que a gente, por exemplo, aparelhos eletrônicos são criados nos Estados Unidos, fabricados na China. Quem ganha mais dinheiro é os Estados Unidos, porque ele faz a ideia, né? Ele assina o design, então não importa. Então, acabar com essa política, essa cultura de ter muita indústria aqui e aproveitar esse espaço que a gente tem, que é frutífero de boas ideias, que pode trazer a recuperação econômica para a nossa cidade. E aí, como a gente atua nisso com economia criativa, a gente atua, lógico, com cultura, com arte, com educação, isso vai transformar a nossa cidade, sim, vai transformar as pessoas aqui, a gente vai ter uma cidade mais acolhedora, uma cidade mais inclusiva, uma cidade mais justa, de pessoas mais capacitadas, que fiscalizam os seus políticos, e sem uma única família sendo os reizinhos que mandam na nossa cidade por todo um sempre. Esse é um sonho imediato, eu acho que a gente pode realizar de uma forma muito mais fácil do que a gente imagina, que é com a pontinha do dedo apertando os botões certos, né? Que no caso aqui é o 23-23-2, não tenho nem dificuldade, você pega ali o 2, 23, 23 e volta para o 2. Mas assim, se tiver dificuldade de lembrar o número que é 23, 23, 2, tem as nossas redes sociais, que é o Eu Sou Representa, tanto no Facebook quanto no Instagram. No nosso Instagram, a gente criou um Linktree que tem todos os nossos perfis pessoais, tem também um e-book que a gente preparou, que é um e-book interativo, e você clica e vê os nossos vídeos de apresentação e tal, contando sobre o que é. Se não ficou muito evidente para as pessoas o que é o mandato coletivo, lá explica como a gente vai dividir nosso trabalho, um pouquinho da história de cada um, nossas principais propostas, como podem apoiar o nosso coletivo. Esse e-book está lá no nosso Instagram, no Linktree, @EuSouRepresento. E lá também tem o nosso número, que é o 23-23-2, para as pessoas lembrarem. E se as pessoas não lembrarem ainda assim, a gente pode levar o santinho na casa das pessoas, que daí elas vão lembrar na hora da urna de votar no 23-23-2. Excelente. Em breve, essa entrevista, inclusive, estará disponível também em todas as redes do Elabora, tá, gente? No YouTube, Instagram, Twitter, a gente distribui em tudo e vocês recebem também o vídeo com o endereço de YouTube para vocês difundirem, tá? E para todo o nosso público saber também que tudo isso ganha todas as redes, né? Pessoal, muito obrigada. Espero que vocês tenham sorte e continuem vendo a política desse jeito, porque, assim, eu vejo juventude como esperança, assim, esse pessoal que já está me cansando, já não tenho mais paciência, sabe, de lidar com tanto conservadorismo, reacionarismo. Então, minha esperança são vocês, jovens todos, irem lá e arrebentarem tudo, quebrar esses muros, quebrar esses processos, mudar, superar tudo isso.
porque realmente a gente precisa tirar Taubaté da mão dessas pessoas. A gente tem um prefeito, gente que não mora em Taubaté. Vamos combinar? Vamos combinar uma coisa dessa, sabe? Não dá, né? Vamos fazer o seguinte, vamos mudar. A gente tem muita gente boa nessa eleição. Assim, eu estou muito feliz porque nos partidos progressistas todos têm candidaturas excelentes. Então, assim, não é falta de opção, tá? Tem que ter vontade política e pesquisar. Eu fui pesquisar de vocês hoje, antes de falar com vocês, eu entrei no e-book, fui ver. Então, assim, todo mundo, hoje as redes permitem que você pesquise muita coisa. Então, não é falta de opção, gente, tem opção. É só uma questão de escolha. Se escolher pela mudança, escolher para progredir, para desenvolver todos os potenciais, para dar espaço para todo mundo participar da cidade, viver a cidade. Não é isso? Obrigada, gente. Boa noite. Valeu por compartilhar esse momento aqui com a gente. Obrigada e boa noite ao nosso público também. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau, gente.